Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Lucas Carenhato, do PT, vereador que estreia nessa legislatura, a 18ª legislatura do Legislativo Caxiense, já com 6 meses, pouco mais de 6 meses de mandato, e é a primeira vez que grava também aqui no nosso De Frente com a Lei, programa tradicional da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. De imediato de saúde, o vereador Lucas, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui conversando contigo, uma oportunidade para a gente avaliar esses 6 meses de mandato e pensar em ações que vamos desenvolver ao longo dessa legislatura. O senhor tem se notabilizado, e aí não é só como vereador, de um passado de anos de militância no movimento estudantil, Conselho de Educação, por aí afora, e também nessa legislatura o senhor acumula a função de presidente da Comissão de Agricultura da Casa. Então eu gostaria também de explorar essas pautas que já dão a cara do seu mandato, digamos assim, para aquelas pessoas que lhe acompanham mais, e quem não teve tempo de acompanhar tanto assim agora pode ter uma noção melhor. Claro, Fábio, importante. Eu sou Lucas Carenhato, como tu bem disseste, sou caxiense, nascido e criado no bairro Planalto, aqui de Caxias do Sul. Sou formado em História pela Universidade de Caxias do Sul, tenho mestrado, curso doutorado em Educação pela Unicinos, e em razão da minha militância, que vem do movimento estudantil, inicialmente, do movimento negro, através da Pastoral Afro, né, e movimento estudantil secundarista. E, posteriormente, com a graduação, acabei me relacionando aí com o movimento estudantil universitário e com a pesquisa, né, que me aproximou cada vez mais da temática étnico-racial. Isso tudo, de alguma forma, contribui, né, de forma bem determinante para a minha formação cidadã, intelectual, e para o fato de eu ter chegado aqui na Câmara de Vereadores. A minha formação em História e como professor, lá em 2007, né, eu adentrei na rede privada e a partir de 2011 na rede pública municipal. Ou seja, isso é muito importante para pensar a educação pela pauta de professor da rede privada, mas durante grande parte da minha jornada de professor da rede pública e da rede pública municipal, pensando nas políticas públicas, na necessidade de investimento, de valorização dos professores, de reconhecimento das entidades, do movimento estudantil, do conselho escolar, enfim, isso tudo teve muito presente sempre na minha trajetória docente. Na pesquisa, né, a pesquisa que eu sempre desenvolvi como dentro da academia, dentro da universidade, o tema da negritude, do antirracismo, ele sempre foi muito importante, até pelo fato de eu ser afrodescendente, numa cidade em que a minoria das pessoas são negras e uma cidade em que o racismo, como em tantas outras, ele é bastante presente. Então o tema do racismo, pela pesquisa, pela minha trajetória lá do movimento negro, também sempre foi muito importante para mim na minha atuação política, como professor. Então, acho que são temas fundamentais, né? Atravessados, por exemplo, a questão da cultura, né? Eu gosto muito do samba, né, e das manifestações culturais. Então, tem essa relação também de pensar áreas da cultura, seja de quem produz, dos profissionais, né, de fomentar a cultura de forma descentralizada nos bairros da nossa cidade. Então, são alguns pontos, né, que estão muito explícitos na minha trajetória. Tu citasse bem, eu assumi a presidência da Comissão de Agricultura, Agroindústria e Cooperativismo aqui da casa. E é um tema que não tem uma relação tão direta na minha trajetória, mas sempre entendi a vocação e a importância que a cidade tem para a produção agrícola, de hortifruti granjeiros, da pecuária, enfim. Então nós assumimos a comissão com muita responsabilidade. Um dos maiores produtores do estado, Caxias do Sul. Exatamente. Então, com a responsabilidade e dialogando muito com os pares vereadores da comissão, estamos com uma agenda bastante intensa, pensando em projetos de lei, dialogando com a Secretaria de Agricultura, com a Emater, com as instituições envolvidas, os sindicatos, as universidades,
para pensar, né, no cenário e em propostas que melhorem a vida de quem está na colônia, de quem está no campo, de quem está numa agroindústria, dos feirantes, enfim, de quem está envolvido diretamente com esse Aproveitando setor. esse último gancho, vereador, da Comissão de Agricultura, Caxias do Sul se notabiliza muito pelo pequeno agricultor, pelo associativismo, aquela produção mais familiar, como o senhor mesmo citou, a própria produção hortifruti-granjeira, Caxias do Sul, é o maior produtor hortifruti-granjeiro do estado, isso há muitos anos, está entre os maiores expositores da Ceasa, em Porto Alegre. Então, quer dizer, é um município que se notabiliza muito pelo pequeno produtor do interior do município, os distritos e por aí afora. Quais carências o senhor tem observado que a comissão possa, digamos assim, intermediar, tentar contemplar? Nós ouvimos muito, historicamente, a própria telefonia, logística, o município muitas vezes investe, tem programas permanentes de asfaltamento. Por onde passa hoje o principal gargalo produtivo, digamos assim, para o interior de Caxias do Sul? Legal, Fábio, acho que a tua pergunta é muito pertinente, né? Primeiro, é importante a gente lembrar que, do ponto de vista histórico, a nossa cidade é formada pela vocação pela agricultura. Quando os imigrantes chegam aqui, a produção ela é agrícola no minifúndio da policultura. E com o passar do tempo, o desenvolvimento econômico, que a gente acaba, né, tendo um processo de êxodo rural e do desenvolvimento industrial. Mas hoje, a Caxias se notabiliza por uma alta produção de hortifruti-granjeiros, né? Inclusive, uma questão que nós percebemos na comissão é que nós não temos os dados atualizados. Infelizmente, Caxias, com essa vocação, com essa pujança na área da agricultura, não tem dados que permitam a gente mensurar efetivamente, né, quais são as produções, as regiões e os investimentos necessários. Onde aumentou, onde diminuiu? Não temos, nós temos o censo agrícola, e essa que é a cada 5 anos. Então, uma proposta da Comissão de Agricultura da Câmara é de que o Executivo busque parcerias para o desenvolvimento de um censo ou de um levantamento anual que mensure efetivamente essas questões. Sobre as demandas do interior, né? De fato, temos questões que são muito recorrentes, relacionadas à telefonia, à acessibilidade, né? Mas... segurança. Mas eu acho que, assim, se de fato nós queremos discutir o interior do município, né? Nós queremos potencializar a vocação para a agricultura, para a produção dos hortifruti-granjeiros, de animais e tantas outras áreas, é fundamental, primeiro, nós discutir o orçamento. Caxias hoje, a agricultura é a secretaria que tem o menor orçamento do Executivo Municipal. Em segundo, se tem, aliás, decorrente disso, se tem o menor orçamento, não consegue investir, não consegue ter apoio técnico, e é isso que muitas vezes os colonos nos pedem, né? Comentam, já falta apoio técnico de um técnico agrícola, de uma visão mais próxima, né? A relação intersetorial com as outras secretarias, maquinário, acessibilidade. Então, são um conjunto de políticas que precisam ser integradas para beneficiar quem está na colônia ou, ao mesmo tempo, para aquele jovem que nasceu e que está lá na Terceira Légua, que está em Forqueta, que está em Santa Lúcia ou em qualquer local do interior do nosso município, se motive a permanecer na colônia, que é uma outra discussão super importante da sucessão familiar no interior. Né? O êxodo rural, né? Se vai ter continuidade ou não. Exatamente. Talvez maquinário, enfim, tem toda uma discussão, né? Total, essa é uma discussão que é muito presente agora, inclusive, Fábio, nós na Comissão de Agricultura, estamos fazendo uma rodada de reuniões em todo o interior de Caxias do Sul, conversando com os agricultores, com os moradores dessas regiões, para discutir todas essas demandas, receber essas demandas e, ao mesmo tempo, embasar e sensibilizar os pares vereadores e o Executivo para que a Secretaria de Agricultura tenha mais orçamento e que possa e que permita, né, melhorias efetivas na área e no setor. Bem, o noticiário deu conta, nos últimos dias houve aí a aprovação da LDO federal, do governo federal. Nos próximos meses acontecerá em Caxias também, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, embasando como serão, digamos assim, as orientações de aplicações de verbas do orçamento do município para 2022. E, posteriormente, então, aí a proposta
de lei orçamentária anual. Então, digamos, nos próximos meses, a Câmara Municipal de Caxias do Sul vai se debruçar, a partir da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vai se debruçar em cima desse tema aí para discutir a situação do orçamento. O senhor vê daqui a pouco também aí um caminho para, a partir desse levantamento junto aos produtores rurais, colocar também para a Secretaria da Agricultura e para o próprio Executivo demandas que justifiquem daqui a pouco um ajuste orçamentário já para 2022? Exatamente isso, Fábio, é essa a ideia. A ideia é que a gente possa fazer essa rodada de reuniões e a partir dessa conversa, né, de perceber quais são os problemas onde há de se investir mais, de que a Comissão de Agricultura construa uma proposta e que indique, né, ao Executivo um aumento no orçamento. Hoje o orçamento da Secretaria de Agricultura, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos de 4 dias o orçamento da Secretaria da Saúde. E aqui eu não é uma questão... Claro, também estamos num momento de pandemia. Exatamente. Que a saúde vai ter muito mais. E aqui não é pensar agricultura ou saúde de forma nenhuma. São secretarias distintas com funções distintas. Porém, se a gente diz, né, se a gente entende a importância que a agricultura tem na base econômica, há de se ter política pública e investimento na área. É uma discussão importante para o meu mandato, além da questão da Comissão de Agricultura, porque a partir do orçamento a gente quer também estar discutindo a área da educação. É uma área muito importante. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é presidida pelo vereador Almir Kaddouri, do PSDB, também líder de governo. Então aí já começa a haver também talvez uma possibilidade de congruência entre os pares, né, no âmbito da casa. Entendo que é muito importante essas convergências quando a nossa prioridade são políticas públicas e melhorias para a cidade, né? Agora, claro, vereador, isso aí também passa, por mais boas intenções que se tenham, passa pela própria arrecadação, pela dinâmica econômica do município, né? Que ainda ensaia uma retomada, mas que o contexto de pandemia não nos coloca numa situação totalmente virtuosa, quer dizer, ainda é um momento econômico crítico, né? Para o país, para o Estado. De fato, a gente vive uma situação difícil, né? A tão falada melhoria da economia, a retomada do crescimento em que o governo federal autoproclamava como um prenúncio de melhoria, não aconteceu, pelo contrário, a situação econômica do país é difícil, mas a gente precisa encontrar alternativas, né? Os gestores do executivo se elegem com esse propósito e nós vamos cobrar, nós vamos propor, né, um orçamento que dê conta dessas demandas. Por exemplo, quando a gente fala de educação, né, em razão da pandemia e das aulas não presenciais, houve uma diminuição de vários custos na área da educação. E o que nós acompanhamos aqui em Caxias foi, por exemplo, em 2020, o município não realizando o teto constitucional para a educação de 25%. Ele realizou, um pouco abaixo, né? Ficou abaixo. Algo em torno de 10 milhões de reais não foi utilizado, né? E isso foi justificado em razão da pandemia. Nesse ano, no primeiro quadrimestre, aconteceu a mesma coisa. E a área da educação, como tu bem citaste, é uma área muito cara para mim, né? Nós entendemos e percebemos inúmeras demandas. Nós já aprovamos aqui alguns pedidos de informação na área da educação. É um tema que eu tenho pautado, assim, de forma muito recorrente nas sessões e no mandato. E eu entendo, né? A pandemia mostrou a necessidade da cultura digital nas escolas, da formação dos professores, de que o alunado, né? De que os alunos da rede municipal tenham acesso às redes, à internet. E isso tudo requer investimento, né? Então, nós vamos estar pautando e discutindo muito na área da educação esses investimentos necessários, na medida que a vacinação está acontecendo, ou seja, e tomara que ela consiga imunizar o quanto antes a todas as pessoas, mas nós vamos seguir com os problemas, né, do Covid, mesmo com a vacinação se ampliando. A cultura digital ela veio para ficar,
né? E cultura digital não é só ter o laboratório de informática na escola. Hoje a gente percebe isso. É a gurizada, é a comunidade escolar ter acesso, ter o notebook, enfim, ter condições efetivas de acessar as plataformas. E para isso o município precisa de ter investimento. Não adianta a gente só discutir que o IDEB do município é baixo. Se o IDEB do município é baixo, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é porque nós temos um conjunto de fatores que precisam ser melhorados, e isso não é no curto prazo. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando de médio e longo prazo, né? Vereador, nós estamos na reta final do programa, digamos assim, um pouquinho além do nosso tempo, inclusive. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando em casa seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está em casa possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Então, queria me colocar à disposição aqui. O nosso mandato é um mandato participativo, né? A gente se coloca à disposição para que as pessoas possam acessar as nossas redes sociais e especialmente nos temas da educação, né? Para pensar em escolas e num sistema que inclua, que acolha, né? Que receba bem os nossos alunos, professores e pais. No combate às intolerâncias, no município aqui de Caxias do Sul, através da nossa frente parlamentar de combate às intolerâncias, e nos temas relacionados à agricultura e outros que são muito caros aí para o nosso mandato. A gente está à disposição e é exatamente no diálogo que a gente constrói, né, um mandato, um legislativo e uma cidade melhor. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Fábio. Estamos sempre à disposição. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o vereador Lucas Carenhato, do PT, ele que também preside a Comissão de Agricultura aqui do Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.